E aí, sextuano, tamo aqui, ó, animadíssimas pra aula de quinta-feira, final do ano chegando. Papai Noel chegou. Chegou, Papai Noel? É eu? Você falou que gosta de Papai Noel? Não, Papai Noel. Se você falou, chegou o Papai Noel, dá a impressão que sou eu, pô. Aí é sacanagem, pô. Bom dia, povo! Sexto ano aí, estamos aqui de novo. Né? Hoje estamos de telejornal, né? Percebeu, né? Então aqui nós vamos falar de um tema muito interessante em duas partes, que é o... Solo e a sua importância, parte 1. Verdade, eu tô me sentindo na bancada do telejornal. Isso aí, tá vendo? Que Tô bom. chique. A habilidade da aula de hoje é EF06GE10. Explicar a importância dos solos para a manutenção da vida. Identificar os fatores de formação, tipos e usos e relacionar com as permeabilidade e a disponibilidade de água em diferentes lugares e tempos. Unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Objeto de conhecimento, biodiversidade e ciclo hidrológico. Muito bom. E aí, para começar, nós vamos ver um vídeo de IBGE que fala sobre o que é pedologia. Daqui a pouco a gente volta. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Que tal conversarmos sobre pedologia? Não. Não vamos falar sobre o estudo dos pés, como faz a podologia. Muito menos sobre doenças e problemas de crianças e adolescentes, como na pediatria. Vamos sim falar do caráter êutrico, dos gibicíticos, também do micáceo, argilúvico, bem como do feldspático e litoplíntico. Meu Deus, sobre o que ela está falando? Você se pergunta. Calma, são apenas termos usados nessa área do conhecimento e, por isso, o IBGE explica. A pedologia é a ciência que estuda o solo. Ela trata de sua forma, origem, classificação e propriedade. A palavra é formada pela união de pedon, que vem do grego e significa solo, e logos, que também do grego pode ser entendido como estudo. Tudo começou em 1880 na Rússia, quando o geógrafo Vassily Vassilievich Dokuchaev, creditado por estabelecer as bases da ciência do solo e da ciência da paisagem, observou que o solo não era um simples amontoado de materiais, mas resultava de uma complexa interação de inúmeros fatores, como clima, organismos e topografia, que, agindo por certo período de tempo sobre o material de origem, produziam o solo. Você pode não saber, mas o solo é um recurso natural tão importante quanto a água e o ar. É ele que sustenta as florestas, ruas, construções e tudo aquilo que é necessário para a vida. Além disso, ele filtra e armazena em parte a água que bebemos. É nele que os alimentos de origem vegetal crescem e se desenvolvem. É nele que vivem as plantas que filtram o ar e produzem parte do oxigênio que respiramos. E também é nele que ocorrem os principais ciclos biogeoquímicos, como o da água, o do carbono e o dos nutrientes. Pela sua importância, devemos protegê-lo. E para isso, é necessário um diagnóstico apurado. Afinal de contas, os solos variam muito conforme o relevo, a rocha, a vegetação e o clima. Somente com informações precisas podemos realizar um planejamento consciente do uso das terras. O papel do solo é ainda mais relevante em um país como o nosso, com grande vocação para a agropecuária. Conhecer o solo a fundo, figurativamente e literalmente, é, portanto, um pressuposto de sustentabilidade e de inserção competitiva no mercado internacional. Assim, os estudos pedológicos são fundamentais para, por exemplo, corrigir a fertilidade natural do solo, neutralizar sua acidez, identificar solos apropriados para cada cultura, monitorar os teores de matéria orgânica e preservá-los contra os perigos da erosão. Dessa maneira, essa ciência nos auxilia a compreender os danos causados em catástrofes ambientais, como a ocorrida em Mariana, Minas Gerais, e assim buscar soluções para a recuperação do solo afetado. Quer saber como é o processo pedológico? O ponto de partida é o estudo e o exame do perfil do solo em seu meio natural. Vamos brincar de pedologia? Faz o seguinte, vá até seu quintal, pegue uma pá e faça um imenso buraco. Só não fale que fomos nós que demos a ideia, hein? Depois de fazer o buraco, faça uma descrição completa do solo, levando em conta características como transição, profundidade e espessura dos horizontes e camadas, cor, textura, raízes e classes de reação ao solo. Achou difícil? Pois saiba que os pedólogos não param por aí.
eles ainda procedem à coleta de diversas amostras. E é nesta fase que entram em cena os atributos diagnósticos. Lembra aqueles nomes esquisitos do começo? Então, é na separação do solo em vários níveis categóricos que eles aparecem. Os pedólogos elencam as características encontradas no solo, como o caráter êutrico, o caráter sálico, a relação Qi, o micáceo, anfibolítico, feldispático e silicoso. Ao final, o solo analisado é categorizado de acordo com a classificação de solos do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. O propósito da pedologia é dar suporte a áreas da ciência como agronomia, geografia, geologia, entre outras. Por isso, a sua taxonomia é tão específica. O IBGE sistematiza esse conhecimento por meio do Manual Técnico de Pedologia, uma publicação bem ilustrada com mais de 400 fotografias e 50 figuras que facilitam a visualização de aspectos conceituais, tornando seu conteúdo mais acessível e inteligível para técnicos da área e estudantes de ensino superior. Nele encontramos as informações necessárias para desenvolver as atividades de conhecimento, caracterização, classificação e cartografia dos solos. Então, não seja antipático com os feldispáticos e nada de pagar um micáceo. Consulte o Manual Técnico. Ele é fruto do trabalho de mais de 30 anos dos profissionais que mapearam os solos do Brasil em mais de 200 campanhas de campo, de 20 a 30 dias cada, envolvendo carros, barcos e até helicópteros, com mais de 5.000 perfis de solos descritos e coletados. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí, pessoal. Então a gente viu aí pelo vídeo, né, a importância do solo, né? Isso aí num contexto geral e também, né, a importância do papel aí do pedólogo, né, que é o que trabalha aí com o solo, né? Você viu que nós temos aí um convidado especial hoje, né? A gente tem um personagem aqui da televisão brasileira, o Sidney. Rei do meme, né? Olha, tá aí, ó. Faz tempo que não fazia uma aula de geografia, né? Oi, Sidney. E aí, Sidney, tá tudo bem aí? Então tá, joinha. Bom, vamos ver aí o que são solos. Tá lá, ó. Vamos lá na próxima tela. Ao longo da história da humanidade, o homem sempre conviveu com o solo. No começo, ele apenas colhia os produtos da terra. Depois, teve de aprender a cultivar a terra para obter o seu alimento. Para o homem, o solo é um recurso tão importante quanto a água que ele bebe e o ar que ele respira. Ele não poderia existir sem essa principal fonte de produção de alimentos, né? E vale lembrar, né, que o ser humano se tornou sedentário, né, através aí do cultivo da agricultura no solo. Então, a partir do momento que o ser humano ele aprendeu a trabalhar com o solo, aí ele acaba se tornando sedentário, o que, em certa parte, facilita aí, né, a sua vida, né, e principalmente a sua vida em comunidade, tá certo? E o que é o solo? Então, vamos lá ver na próxima tela. Tá lá, ó. O solo é o resultado de um paciente trabalho da natureza. Partículas minerais e orgânicas vão sendo depositadas em camadas, né, que nós chamamos aí de horizontes, devido à ação da chuva, do vento, do calor, do frio e de organismos, né, como fungo, bactérias, minhocas, formigas e cupins, que vão desgastando as rochas de forma lenta no relevo da terra. Isso aí nós tivemos até aula no terceiro bimestre, aí, falando aí sobre intemperismo e o processo exógeno, né, que é o processo erosivo aí, que a gente viu das rochas e que depois se transforma em solos, tá certo? Vamos lá voltar lá para o texto. Para que você tenha ideia de como esse processo de formação do solo é lento e paciente, saiba que são necessários cerca de 400 anos para se formar 1 centímetro de solo. Então é só vocês pegarem a régua aí e aí vocês vão observar, né? Então, assim, mais ou menos um tantinho assim, leva em torno aí de 400 anos para se formar esse solo. Então vejam, né? Como, né, o processo ele é lento, né, gradual, né, que a natureza faz. Não é só o solo, né? São vários recursos que nós usamos, né, Ju? Que faz com que, né, esse processo seja de muito tempo que o homem, né, o ser humano, aí, em um fator de minutos, horas, dias, né, meses. 400 anos para quantos segundos de devastação? Depende aí do processo bem mais rápido, né? Então, para ver, né, o quanto, né, há destruição aí do processo da natureza, né? E aí nós temos o perfil do solo, né? Então, vamos lá na próxima tela. Então, a classificação de um solo se inicia com a descrição do seu perfil, né, como a gente mostra aí na imagem, né?
Ou seja, descrição de características identificadas no campo, que são as características morfológicas, né? O processo aí de formação. E coleta de material para análises de laboratório que estão relacionadas à sua gênese e pela descrição da paisagem que ele ocupa no ecossistema. Então a gente está vendo aí uma imagem, né, do perfil do solo, né, mostrando aí a sua formação, né? Então imagina esse tanto de solo aí, quanto tempo a natureza levou para formar esse perfil aí, né? E nós temos aí na próxima tela, né, o que ele fala aí sobre o horizonte do solo. Então a estrutura de um solo compreende várias camadas horizontais, diferentes em cor, textura, composição e etc. É o que a gente vê na imagem, né? A gente está vendo a cor, né? A formação da cor vai se modificando aí através dos horizontes. A textura dele, né? A gente vai mexer nesse solo e ver a textura, a composição do que ele é feito, né? Então, cada uma dessas camadas é um horizonte do solo e o seu conjunto constitui o que se chama de perfil do solo. A delimitação dessas camadas é feita visualmente no campo pelo pedólogo, que é aquele que a gente viu no vídeo, que é o especialista em solos. E aí eu vou dar uma de pedólogo e vou entrar no solo, Ju. Aí nós vamos lá adentrar ao solo e está aqui, ó, o perfil do solo. Pode colocar, eu tô aqui, ó, do lado do solo. Olha! Tá bonitinho? Então nós temos aqui na parte superior, vocês estão vendo aqui, ó. Amiga, chega um pouquinho mais pra frente. Pra frente? Aê. Tá bom aqui, diretor? Ficou Aê. bonito? Eu fico mal de perfil, hein? Vamos lá, horizonte O. Tá vendo lá? É composto do quê? De material orgânico, tá certo, pessoal? Tanto é que tá lá próximo lá da vegetação. Aí nós vemos aqui abaixo, nós temos aí o horizonte A. Esse horizonte A, ele vai ter lá material orgânico e já vai começar a ter material mineral, tá certo? Que vem proveniente aí da rocha matriz, né? Aí a gente vai baixando e tal. Aí nós temos o horizonte B. Você vê que tá clareando, né? Por quê? Porque tem lá a mistura do processo de minério com material orgânico. Então, quanto mais baixo o solo, menos material orgânico vai ter e mais recursos minerais, tá certo? E aí nós vamos ter lá no horizonte C, lá embaixo, a rocha matriz se decompondo, né? Através do processo, principalmente aí de intemperismo, que pode ser químico, físico, né? Que aí forma o processo do solo. Tem também um outro horizonte que não aparece, que é o horizonte D. Aí sim a rocha no seu original, tá certo? Ela ainda não entrou aí na sua formação, né, de processo de fragmentação, né? Porque aí, né, é um processo original aí da sua rocha matriz. Quando a gente fala rocha matriz, é a rocha original que fez aí esse processo todo do solo. Por isso que a gente fala, né? Leva em torno aí de 400 anos para formar aí 1 centímetro do solo. Agora você imagina aí, formação aí de solos aí de 50, 100 metros, né? Quanto tempo se levou para fazer, né, esse processo aí de solo, tá certo? Então quando a gente fala no perfil, é só lembrar aí das letrinhas aí. Começa lá no O, na superfície, né? Depois vai indo para o A, B e o C, né? E alguns desenhos aí colocam o D como uma matriz original, tá certo? Vamos para uma enquete agora, Ju? Vamos lá, a participação de vocês é fenomenal e essencial nesse momento. Então coloque o nome do estudante, nome da escola, pra gente responder bem bonito aqui. Ou vai fazer enquete mesmo, que solta o play? Ah, pode fazer. O que você acha melhor? Não, vamos, como que tá? Enquete, solta o play. Daí eles vão lá responder A, B, C. Tá bom. Então tá bom. Vamos lá. A estrutura de um solo compreende várias camadas horizontais, diferentes em cor, textura, composição, etc. Cada uma dessas camadas é um horizonte do solo. Quais letras representam o horizonte do solo? Vai aparecer na telinha de vocês e vocês vão responder A, B ou C. Bora lá?
Aí, ó, acabou o tempo, já temos a resposta. Então, fale-me. 10% respondeu a letra C. 28% a letra B. E 62% a letra A. O que mostra aqui... Que mostra que a resposta é O, A, B e C. E eu queria saber se eles estão certos. Vamos lá ver? Então, vamos lá. Dá uma clicadinha aí para aparecer. Opa, apareceu aí, ó. É isso aí, pessoal. Prestou bastante atenção. Realmente, isso aí começa lá na superfície no horizonte A, no horizonte O. E aí é só, né, o alfabeto A, B, C. E alguns estudos aí, alguns livros, algumas figuras aí, mostram o D como sendo a rocha matriz, né, sem nenhuma fragmentação, tá certo? Ela no seu processo original, tá certo? Parabéns aí para quem respondeu e respondeu certo, tá certo? Agora, respondeu certo, tá certo? Tá certo. Tá legal isso aí. Bom, vamos lá, vamos ver aí os horizontes do solo e as suas características. Então, vamos começar aí com o horizonte O. Então, vejam lá, ó, formado pela matéria orgânica em vias de decomposição, razão da sua cor escura. Então, vejam lá na figura, né, acompanhando a imagem, como a gente viu anteriormente, né, bastante escuro aí, porque, né, boa parte desse horizonte é formado aí por material em decomposição. Por isso que fala aí matéria orgânica. No horizonte A, que é logo abaixo, nós temos aí uma zona com mistura de matéria orgânica e substâncias minerais, como eu falei lá anteriormente. Tem uma influência do clima e alta atividade biológica, né? Aí, uma alta atividade aí dos seres vivos. Por isso que quando a gente fala lá e aprende intemperismo, nós não temos só intemperismo físico e químico, nós também temos o intemperismo biológico feito aí pelos seres vivos, como, por exemplo, a minhoca. Né? A minhoca. Minhoca é bom pra... Eu nervoso, dá até aflição em pensar em uma minhoca. A minhoca é bom pra pescar, pô. Então, isso que eu lembrei, eu devo ficar pegando as minhocas lá na mão pra botar pra pescar. Então, tá aí, tá vendo? Então, minhoca serve também para pescar, além de fazer aí o processo de decomposição da matéria orgânica. Vamos lá para o horizonte B. O horizonte B é caracterizado aí pela cor forte e pela acumulação de argilas procedentes do horizonte superiores e também de óxido, hidróxido de ferro e alumínio, né? O ferro, né, tem uma cor avermelhada, por isso que fala nessa coloração mais forte, né? Então tem a oxidação, como se fosse assim, parece um enferrujamento da terra, bem próximo a isso, né? Então ele tem essa coloração avermelhada, né? Já o alumínio ele já tem uma coloração mais esbranquiçada, então por isso que quando a gente vê lá o solo, pode colocar na tela por gentileza, no horizonte B, a gente não vê tão escuro, né, como na parte A e principalmente na parte O. Também tem um clareamento, também principalmente por causa do processo aí, né, do alumínio e, logicamente, também aí da argila, que também é um pouco mais clara aí que a oxidação do ferro. E aí nós temos aí na próxima tela, vamos lá para horizonte C, é a mistura de solo pouco denso com rocha matriz pouco alterada. Então aquela fragmentação da rocha que vem lá da própria rocha matriz, ela acaba se misturando aí no horizonte C, misturando aí com fragmentos, né, com um pouquinho de material orgânico, mas bem pouco, né? Tem também o argila, tem também lá a questão do ferro, então vejo que é uma coloração mais esbranquiçada, mas está bem próximo aí da rocha matriz. E a rocha aí, horizonte D, como eu falei para vocês, é a rocha matriz sem alteração, né, seu original, mas ela não está representada na figura porque é o próprio C, só que o C dessa parte aí ele está se fragmentando, ou seja, ele está, né, se alterando o processo, né? Então ele vai aos poucos soltando, né, com o passar do tempo, principalmente aí quando se tem a composição da água, todo esse processo aí vai fazendo o intemperismo dessa rocha, tá certo? Vamos lá voltar para a mesma tela lá. Então, entre os horizontes A e B, é possível, às vezes, delimitar um horizonte E, caracterizado pela remoção de argila, matéria orgânica e óxidos e hidróxido de ferro e alumínio, que vão se acumular no horizonte logo abaixo, né? Quando fala logo abaixo, mas aí na relação do horizonte C, tá certo? E é isso aí. Então, nós temos esses 5 horizontes, né? Basicamente, é o que forma aí o processo da estruturação do solo, sempre lembrando, né, que o solo tem,
né, a questão da estrutura, ele tem, né, a composição dele, né, então ele tem a textura dele, então quando você mexe no solo, aí você vê a textura e principalmente a coloração do solo. Então é importante retratar isso aí. Quanto mais escuro tem o solo, mais fértil ele é e mais decomposição de material orgânico. Só que o solo ele é feito de partículas também, como é feito areia, como é feito argila, né? E essa formação de partículas era interessante porque tem propriedades físicas e tem os próprios poros, né? Como a areia tem, como a argila tem. Então na próxima tela vai mostrar aí como que é a propriedade física do solo. Então nós temos 50% de poros, tá? Que aí tem o ar e a água, e 50% mais ou menos, tá? De sólidos, né? Na qual 45% mais ou menos é de mineral e mais ou menos 5% é orgânica, né? Tanto é que ele fala aí, ó, a infiltração da água no solo só é possível pelo fato do solo ser um meio poroso que compreende uma matriz de solo compostas por partículas sólidas, granulares e vazios que podem ser preenchidos com água ou ar. Então, quando esse poro tem o seu vazio, ou ele é preenchido com água, ou ele é preenchido com o ar, tá? O que pode também fazer lá a fragmentação desse solo, principalmente quando há o processo erosivo, né? Se não tem a vegetação na parte lá, principalmente lá no horizonte O, aí ele acaba, né, saindo, né? Porque ele acaba ficando aí fragmentado. Vamos lá para a textura do solo, como eu citei para vocês. Então, a textura de um solo é determinada pelas proporções de areia, silt e argila nele existentes. O interessante é que o silt, que também é um material mineral como a areia e argila, ele não é maior do que a areia, mas é maior do que a argila, e a gente vai ver aí o tamanho, né, nas próximas leituras aí. A areia são as partículas de sedimento com diâmetros entre 0,05 milímetros e 2 milímetros. Os silt são partículas que estão entre 0,005 milímetros e meio milímetro, e a argila, aquelas com diâmetro inferior a 0,005 milímetros. A textura é muito importante porque dela depende o volume de água que se infiltra no solo, o volume de água que nele fica armazenado, a areação do solo e a facilidade de mecanização e a fertilidade do solo. Então, lembrando, né, sempre lembra aí, né, quanto mais material orgânico você tem no solo, melhores as condições aí para a formação da agricultura, da formação da vegetação e, consequentemente, né, envolve também a pecuária aí, porque é alimento aí para a criação de gado, tá certo? E aí nós vamos ver um trecho de um vídeo da Embrapa, né, que fala aí, aprenda mais sobre os solos, tá? Ele tem mais ou menos 6 minutos, mas a gente vai ver um pouco mais, né, quase 2 minutos do vídeo, depois vocês podem ver ele na íntegra, que é um vídeo muito interessante, tá? E muito educativo. Vamos lá ver. A Embrapa Solos quer deixar uma pergunta no ar, ou seria na terra. O que é o solo? É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra, sem os quais não existiria vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo. A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os solos são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta, podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação, 2 dos maiores problemas ambientais. Isso já é uma realidade.
Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar. E o que tem sido feito pelo solo que nos sustenta? Então isso aí, né, a gente viu aí só um detalhe aí do que serve o solo, né, o que a gente viu nessa aula e o que a gente vai ver aí na parte 2. Né? Interessante para quem puder ir assistir a íntegra desse vídeo, que tem um pouco mais de 6 minutos, é legal porque ele é bastante didático, bastante explicativo. Quer saber mais aí sobre o solo? Entra aí no Saiba Mais, Serviço Geológico do Brasil, né, e aí fala da parte dos solos, tá certo? Ju, brigadão aí pela participação da aula. Isso aí, semana que vem tem mais, né? Luiz A gente Fernando tá aí? Não, tá não. Ô, Luiz Fernando. Não apareceu. Pisou na bola, hein? Só Não foi veio em hoje. educação física. É, semana passada ele tava aí, então tá bom. Forte abraço a todos, até a próxima aí. Coração, amigo. Coração. Coração pivã.